Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Fala Tech. Eu sou o professor Bruno, esse é o professor Cadu, e nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre design e o papel do designer dentro do mercado de tecnologia. Temos aqui nossos convidados, Nina Suana e Rodolfo, para bater um papo sobre como a gente atua e como é o nosso campo de atuação atualmente, né, no mercado de trabalho. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cadu, professor de usabilidade, arquitetura de informação e o X dentro do Instituto JF. Hoje a gente está com nossos convidados aqui também para bater um papo sobre design. Eu vou passar a palavra agora para eles poderem se apresentar um pouquinho melhor, contar um pouco do repertório deles, como que eles chegaram até aqui. Oi, eu sou a Nina Suana, eu sou coordenadora de design do grupo SBF e são detentoras da marca Centauri e Nike Brasil. Olá, eu sou o Rodolfo, trabalho atualmente numa agência chamada UX Agência, trabalho como Product Design Senior e já estou aí no mercado já faz algum tempinho aí. Bacana. Como que a gente tem claro como que o design pode atuar nas empresas hoje em dia? Qual que é o nosso campo de atuação mais básico, assim? Bom, o campo mais básico que tem na área de design, assim, que eu acho que a porta de entrada ali para o designer é trabalhar como design de interface, né? Começar ali fazendo a parte de interface mesmo, design dos aplicativos ou da própria website, de sistemas. E depois, com isso, ele vai ganhando ali uma senioridade, né? Vai virando pleno sênior, e aí ele começa a migrar automaticamente ali para a área de UX. Porque as duas acabam andando juntas, né? Tanto a área de UX quanto a área de User Interface. Mas, geralmente, a porta de entrada ali, inicial, né? Para as pessoas que querem iniciar na carreira como designer de desenvolvimentos e na área de UX, é indo pela área de design de mesmo, de interface. Né? Depois ele migra ali para UX. Eu acho que todos aqui, né, somos designers, né? A gente, eu vou falar por mim, né? A gente começou muito nessa pegada de desenvolver tela, de pensar, né, em cores, em arquitetura de imagem, comunicação visual, e isso foi evoluindo no mercado, né? A gente recentemente teve esse boom aí do UX, né, o designer de usabilidade, e como que isso evoluiu também para um designer de produto, né, e como que essas funções começaram a desempenhar papéis importantíssimos no desenvolvimento de softwares e de produtos digitais como um todo nas empresas, né. Conta pra gente como é que foi a sua evolução, Nina. Como que você entende aí o design de onde você está hoje, qual que é a sua hierarquia, como que funciona lá? Atualmente a gente vê uma bagagem aí do antigo web designer, né, que acabou migrando para UI e posteriormente para UX, né, então a gente vê que tem uma bagagem de design que ainda não se perde com o tempo, mas a gente vê que a gente entende que o nível de complexidade da atuação de design ela tem sido crescente. Então hoje em dia eu tenho uma especialidade de design não só design de produto, mas design de serviço, né? E hoje a gente consegue ver o design numa forma estratégica muito mais voltada para eficiência operacional. Então a gente perde um pouco da atuação tanto nas telas que a gente via, né? E principalmente no início da carreira, que é super importante e acaba construindo. E a gente vê subindo numa forma ascendente o nível de importância estratégica que ganha na companhia. Então, a gente começa a invadir, né, ou começa a abraçar alguns outros ambientes, né, então, por exemplo, eu trabalhei dentro de indústria e eu vejo muito ganho da atuação de design dentro da indústria para eficiência operacional, melhorar os sistemas internos, entender, por exemplo, os serviços logísticos. Então, a gente tem uma atuação muito além do que a gente está acostumado, né, que veio dessa bagagem aí do web design e ficar um pouco nesse ambiente confortável. Que é o antigo legado, né, das agências de publicidade e propaganda, né? Então, o designer lá é meio que ele tocava aquela parte da mídia offline e a mídia digital. E também um pouquinho de animação, né? Então, na verdade, ali o cara, ele tinha uma atuação em cada mundo ali, né? E era muito misturado. E o legal de hoje, até reforçando o ponto que você trouxe pra gente, Nina, é que hoje parece que tem mais especialidades, assim, né? Tem mais segmentação, né? Então, assim, a pessoa, ela quer mexer com interface, ela pode.
Tanto é que tem hoje o cargo, né, a função de UI, né, que é User Interface. Se a pessoa que ela quer entrar um pouco mais na questão de investigação, trabalhar um pouco mais ali voltada a dados, ela pode ser uma pessoa de UX, né, User Experience, né? Então, assim, tem essas possibilidades. Na verdade, o leque ele é gigante. E aí, falando nisso, eu queria saber de vocês como que é nas empresas que vocês atuaram, né? Se isso era dividido, a pessoa de UI também era o investigador que pesquisava, levantava dados, tinha insumos ali suficientes para poder prototipar nesse momento de ideação, né? Ou então, não, começava tudo pelo designer de interface, pela pessoa de UI, essa pessoa preparava ali e fazia até uma dupla com a pessoa de UX, e os dois juntos atuavam na prototipação de algum sistema interno, ou um aplicativo mobile, ou até web, né? Como que era isso nas empresas de vocês, né? Era tudo misturado ou não? Era tudo separadinho, bonitinho ali, bem estruturado? Falando um pouco da minha experiência das empresas que eu passei, bom, como a gente está falando de empresas ligadas ao varejo, o custo da operação faz muita diferença. Então, em sua maioria, por conta disso, era um PD responsável pela maioria dos processos. A gente tinha a estrutura de design ops que auxiliava ali um pouco nos processos e tal, e aí foi crescendo a nível assim, podemos investir num time de research, mas quem fazia a maioria das pesquisas, principalmente na parte de, no nível squad, era sempre o PD. Né? Eu nunca trabalhei num esquema tipo UX e UI. Não tinha essa dupla Batman e Robin, né? Não. Na verdade, ali é uma caixinha de Pandora, né? A pessoa fazia tudo. Tanto que o perfil generalista tem ganhado bastante o coração aí, principalmente da maioria das empresas. Mas é uma cultura muito nossa, né? Porque lá fora o pessoal é muito bem, assim, em processos, né? Eles separam super bem isso, sabe? Tipo, então, você vai ficar como UI. Claro, a pessoa ela tem ali afinidade, né, com essa parte, e ela gosta de ficar nesse cantinho e ela nem tem essa audácia de invadir outros segmentos. Então ela fica lá na bolha dela. Todo mundo ali fica no seu canto, se especializando dentro daquela coluna que ela escolheu para a jornada profissional dela, né? A gente vê que no Brasil não é muito isso. Mas está começando um movimento para tentar organizar a casa, né? Tem grandes players do mercado aí que já estão trabalhando num sistema um pouco mais amplo, né? Já considerando um processo mais equilibrado, mais azeitado, né? Mas há uma contracorrente de startup mesmo que vamos fazer tudo, todo mundo, e a gente vai fazer isso dar certo, né? Eu ia até comentar isso, depende muito da estrutura da empresa também e o tamanho dela, né? Tem empresas aí no mercado que elas conseguem fazer essa separação, só que por hora, assim, depende também do produto, tá? Tem produtos que faz sentido, sim, ter a separação, porque demanda muito de uma pessoa única, mas hoje também tem muito essa parte do modelo ágil, né? Das gestões ágeis ali, dos processos ágeis. E às vezes você ter dois profissionais, ele acaba ficando um pouco complexo de trabalhar, tá? Às vezes é mais fácil, dependendo do produto, da agilidade que você tem que entregar as coisas, um profissional acaba conseguindo fazer de uma forma mais eficiente. Porque não tem um planejamento, vamos dizer assim, ao todo de um quarto, assim, é muito difícil isso acontecer. Até porque hoje as empresas, elas mudam muito rápido, os produtos, eles têm essa evolução. Então, às vezes, se você se planejar para um quarto inteiro, para um próximo sprint lá, na próxima quarto, começar a produzir aquilo que foi planejado, às vezes já mudou tudo, o mercado já mudou as ideias. Então, cada vez mais a gente precisa ter alguém na mesa ali, tá? Eu acredito que seja mais rápido para aquela pessoa conseguir agir e resolver os problemas que são necessários ali, né? Porque no fim das contas, assim, o que importa mesmo é atingir o resultado, né? Atingir a meta do negócio, atingir ali que o produto tem como meta. Então... responder com essa velocidade, né? Você precisa ter essa velocidade para conseguir fazer as coisas acontecer. Por isso que o Product Designer, né, que ela comentou, ele ganhou muita força, porque é mais rápido uma pessoa atender. Até grandes empresas acabam optando, tá? Muito se tem hoje em dia, muito se vê quando é o que ela comentou, de ter um time ali de ops, que daí sim tem um ex-research, uma pessoa especializada em design system, outra pessoa especializada em writer, e aí essas pessoas, esses próprios designers que estão na mesa com o produto, ele acaba consumindo desses times, né, que são mais específico para resolver problemas a longo prazo, vamos dizer assim. Que leva a gente até o gancho, né, de como o design vem cada vez mais ganhando espaço nessa questão estratégica, né? Como que você cria um plano
olhando para produto e para desenvolvimento e como que isso alcança a escala, né? Como que eu consigo me proteger do mercado e ao mesmo tempo abraçar oportunidades, né? Olhando como estratégia, né? Como que isso é para vocês? Eu entendo que não é simples falar sobre isso porque a gente está falando de muito específico, é uma visão super macro, né? Mas como que vocês enxergam essa importância com relação à estratégia do design, né? Como que vocês entendem a nossa evolução, né? Como, eu sou um product designer, como é que eu consigo imaginar a minha carreira e ainda assim criar artifícios, estratégias para evoluir junto ao produto, junto com os outros times, de maneira a trazer escalabilidade, lucratividade, etc. Eu acho que assim, a importância do design ela vem crescendo, tá? O product designer ali, ou designer especialista, pode ser designer leader, enfim. Por conta muito da evolução do mercado, tá? A evolução da indústria. Se você pega a indústria 4.0, que está falando tudo da internet das coisas, enfim, toda esse machine learning, omnichannel, você precisa acompanhar, né? E para você fazer esse acompanhamento, você tá ali acompanhando esse mercado, essa indústria, é mais fácil quando você ouve o usuário. Então, por isso eu acredito que teve essa importância do designer mais dentro de estratégia. Porque tem ali, né, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre tecnologia, negócios e clientes, né? E com a indústria 4.0 ali, o usuário ali, o cliente, né, ele acabou tendo mais poder, mais voz dentro do negócio. Então eles não aceitam comprar mais qualquer tipo de produto ou algo que não seja tão personalizado, ou algo que não seja mais específico para o negócio dele, né? Para a necessidade dele. Então, com isso, eu acredito que entrou muito esse papel do design de estar ali fazendo ouvindo o usuário, né? Conversando com o usuário, entendendo quais são as dores, as necessidades deles e tentando adaptar o negócio para que seja mais personalizado e resolva de fato o problema que ele está enfrentando ali. Sim. Então, eu acredito que estrategicamente foi por isso que o design começou a estar mais próximo do time de negócios, tecnologia ali, fazendo esse papel de equilíbrio ali, né, entre o usuário, enfim, tecnologia. E a gente sabe, né, o quanto isso gera estresse, né, a gente aproximar, né, a área de negócios junto à área de produto ali, a gente sabe que tem, né, a gente sempre está olhando, o designer ele está olhando muito para o resultado, para o usuário, para usabilidade, para o quanto isso é agradável de ser experimentado, e a gente sabe o quanto que o negócio está correndo ali, olhando para oportunidades, riscos, né, e facilidade de disseminação no mercado, e às vezes esse papo ele não anda paralelamente, assim, ele é uma coisa que às vezes está correndo em direções opostas. Esse é um baita desafio para a liderança, né, Nina? Corroborando ainda com o que ele disse, conforme os designers foram se aproximando da análise de dados, hoje a gente tem data designers, né, entendendo um pouco mais, não só o comportamento do usuário, mas em que contexto está esse mercado, né, cada vez mais que a gente se aproxima de dados, de mercado, entendendo o racional do negócio, a gente vai conseguindo ocupar esse lugar estratégico, né, e a liderança tem lá os seus desafios, né, porque além de fazer uma média, né, usuários, os stakeholders e o acervo tecnológico que depende da empresa é diferente. A gente tem muitos desafios porque ao mesmo tempo que a gente está tentando desenvolver um negócio, a gente está tentando desenvolver um time junto, né? Então, associar o objetivo daquele profissional com o contexto que ele está, entender a estrutura de PDI, entender aonde que a empresa quer chegar, você consegue direcionar as pessoas onde faz sentido para a carreira delas. E isso consegue impulsionar muito bem um time, né? E você consegue andar, né? O desenvolvimento de pessoas, a liderança, junto com a liderança estratégica. Né? Não é simples chegar nesse equilíbrio. Nem um pouco. Mas quanto mais você se aproxima da análise de contexto, mais você consegue adaptar. Nunca vai ser perfeito, mas uma adaptação sempre consegue acompanhar ali o mínimo que é esperado. E também tem a questão cultural, né? Porque, assim, às vezes você tem um time que já tem ali o PDI todo bem estruturado, as lideranças também são super competentes, mas, assim, por questão cultural, top-down mesmo, a estratégia da empresa é ficar na sombra do concorrente.
Então, tipo, lançaram o Pix, vamos fazer também. Será que vão usar? Ninguém sabe, mas o concorrente saiu na frente, a gente tem que sair na sequência. Vamos lançar o cartão virtual. Mas o nosso cliente vai usar? Eles sabem como que isso funciona? Será que faz sentido para eles? Não sei. Mas tá o cliente lá, o roxinho saiu na frente, vamos seguir ele, né? Então, sei lá, um sistema de fidelidade de pontos, isso tá hypado, assim, tá no ápice, assim, tá todo mundo usando, vamos fazer. E às vezes ninguém analisa os dados, ninguém faz uma leitura dos próprios clientes para ver se determinada feature ou aquele produto ou serviço vai fazer sentido. Eles só querem sair demandando e começa a espalhar entre os times de designers lá para eles poderem fazer do melhor jeito possível, com as melhores condições que eles têm lá, alguma funcionalidade que faça sentido lá para o produto deles. E aí começa a virar uma caixinha de Frankenstein, né? Porque começa a pegar um pedacinho de cada funcionalidade, que às vezes nem faz o menor sentido, mas eles vão jogando lá dentro, né? Aí vira uma curva de rio, né? O que eu falo muito é que, assim, o maior investimento que uma empresa consegue fazer é em pesquisa. Então, as pesquisas fazem a gente economizar muito dinheiro. O problema é que a galera não sente, porque a gente não é fácil de calcular. Tipo, você olhar e falar, bom, isso aconteceu recentemente no grupo, né, que a gente fez uma pesquisa sobre, pagamento com 2 cartões, faz sentido? Cara, pro cliente que compra na Nike e na Centauro, são perfis completamente diferentes. Não. E assim, tá bom, a gente não há um valor exponencial a ponto disso ser atrativo para o cliente. E essa pesquisa fez com que a gente não colocasse nossos esforços em fazer isso. E, cara, isso economizou muito dinheiro. Só que a gente não vai sentir, porque a gente não chegou lá para fazer e saber exatamente o quanto. Mas, bom, custo de time, quanto tempo de desenvolvimento, tal. Então, assim, eu gosto de falar que o maior investimento que uma companhia pode fazer é em pesquisa. Então, a galera de research, ela vai pesquisar e vai trazer o ponto real. Não é porque você tem dados do usuário que você consegue realmente entender os motivacionais para ele ter aquele determinado comportamento. Então, eu gosto bastante de pensar que a pesquisa ela resolve muito desses problemas. Eu tinha que escrever isso em pedra, né? Não, fazer uma estátua, assim, uma coisa, um monumento. A grande questão da proposta de valor, né? Como que a gente vê valor nas coisas, né? O cara tá entregando um documento de pesquisa. São dados, cara, né? Quantas vezes a gente não ouve ou vê ou vivencia essa questão de, puxa, foi feita uma pesquisa, ela foi engavetada, ela é importante, ela tem dados relevantes e isso não é levado em conta para os próximos estágios ou etapas do produto, para melhoria contínua, enfim, né? Essa questão de agregar valor, ela é muito importante e é uma briga também que a gente sempre está carregando, né? A gente é uma bandeira que a gente sempre traz, assim, no nosso discurso, né? Tipo, olha, a importância, o valor da entrega, o valor de cada documento gerado, né? Que não necessariamente é um número, né? Que não é necessariamente uma tela produzida, que não é necessariamente um botão criado, que não é necessariamente, enfim, um arquivo tangível, né? Isso é muito doido. Mas, enfim, né, como que foi para você, Rodolfo, essa questão de agregar valor ali na cultura das empresas por onde você passou? Teve também muitos impasses, como é que foi isso? Você conseguiu chegar e imprimir essa cultura de, nossa, a gente está produzindo algo que realmente é relevante, não é só tela, como é que foi? Você passou por isso também? Passei e passo ainda, né? Acho que essa questão de cultura de UX é muito complexa. Cultura de design é difícil, assim, porque o resultado você tem que trazer rápido e nem sempre o processo de design ele consegue entregar na mesma velocidade. Então, a gente, às vezes, começa a atropelar um pouco o processo para conseguir entregar valor rápido, só que necessariamente o valor que a gente está entregando ali não é o valor real, sabe? Não é o valor que está sendo na ponta final ali do meio maquiado, né? Então, o que eu mais tento sempre realizar, né, é realmente fazer as entregas pontuais ali. Eu acho que quando você consegue entregar valor, né, algo mais tangível, você ganha um pouco de espaço para conseguir entregar outros trabalhos que não são tão tangíveis assim, como ela comentou. Por exemplo, pesquisa é algo ele é muito difícil de você provar o valor dela. Você consegue se as pessoas abraçarem aquilo e falar, não, realmente isso faz sentido, né? E culturalmente, que nem ela falou, pesquisa seria assim, se as empresas investissem em pesquisa, tivesse essa cultura de investir, com certeza elas poupariam, assim, muitos esforços, né? E teriam mais assertividade ali no resultado final do negócio.
mas nem sempre é tão simples assim, né, de fechar essa conta. Então, que nem eu falei, eu tento entregar mais, sempre a parte tangível, né, que é os entregáveis mesmo do design, e depois ganhar um pouco mais de espaço na área de negócio. Eu acho que isso é um bom modelo, assim, sabe, para começar a propagar e investir um pouco na cultura e mudar um pouco, né, a visibilidade ali. Porque as pessoas, elas acabam elas precisam de um parâmetro, elas precisam de algo para olhar para aquilo e falar, nossa, realmente trouxe mais valor, trouxe mais resultado. E aí, conforme isso vai acontecendo, acaba acontecendo um processo das próprias outras squads. Já entrei em empresas assim, né, que eu era o único PD para 5 squads. E aí você faz um bom trabalho para uma única squad, e aí você começa a construir um processo, né? Tipo, vai ter que ter outro PD para outra mesa, outro para outro. Conforme você vai tendo vários, né, product designers ali, você precisa de um design lead, um coordenador, e é assim que você vai construindo essa cultura. Você cria uma cultura, um ecossistema, né, que gira. Hoje a gente tem muita duplinha designer e desenvolvedor, né? Então, tem muitas empresas que trabalham, um designer para o time, então um designer, um desenvolvedor para o time, mas a gente entende que esses perfis eles correm muito lado a lado, né? E eu até brinco, né? Eu falo, o desenvolvedor ele sempre vai dizer que precisa de mais tempo porque é difícil, e o designer sempre vai falar, não, eu preciso de mais tempo porque eu preciso descobrir mais coisas, né? Então, é uma briga muito grande, né? E a liderança precisa olhar para isso, entender o valor desses dois níveis de entrega, né? O que se ganha, o que se perde e onde apertar mais o passo ou diminuir, né? Acelerar ou pisar no freio. É um desafio constante, imagino, né, gente? E fazendo um gancho também, que o pessoal está acompanhando a gente também, seria bom entender que é o seguinte, antes de você chegar, botar a mão na massa, começar a prototipar, a gente se baseia muito no duplo diamante, né, que são 4 facetas. A primeira, que é a mais importante, assim como a Nina falou, que é a parte da pesquisa. Então, assim, você vai fazer um produto para quem? O que ele vai oferecer de funcionalidade? Né? O que ele vai resolver ali de dor do usuário? Então tem toda essa parte de investigação, levantamento de dados, compilação das informações, depois que você começa a avançar nas outras facetas, o duplo diamante, e lá na terceira, quarta, você começa a prototipar alguma coisa, porque você já tem informação suficiente, um pouco do entendimento, sim, e até prioridade daquilo que você resolveu atacar junto com o time. Né? E é nesse momento aí que o pessoal, quando você pede mais tempo, fala assim, olha, eu saí na frente aqui por 2 semanas, mas não foi tempo suficiente para eu descobrir tudo que eu precisava sobre o comportamento do usuário. Na hora que você começa a trazer isso para a liderança ou para a gerência, eles falam, tá, mas aí o custo operacional disso vai ficar caro para mim. E eu tô com o prazo curto para entregar, esse aplicativo não dá. Então, assim, pelo menos pela minha experiência, infelizmente o que eu consegui no máximo eram sempre 2 semanas de pesquisa. Não sei vocês, a gente sabe que o ideal ali é 3, 4 semanas, ou então até contratar uma empresa de pesquisa, que seria o mundo perfeito, ideal, né? Porque você consegue priorizar outras demandas, enquanto alguma empresa já com bastante expertise também, né? Vai atrás de entrevista, quali, quant, enfim, começa a pesquisar um pouquinho aí como é a cabeça do usuário para trazer os insumos suficientes para você conseguir demandar ali também as suas entregas, né? E aí, focando nisso, como que era isso para vocês? Quando startava uma sprint, vocês tinham ali um tempo de pesquisa, começava a prototipar, fazer pesquisa, aí depois gerava um retrabalho. Como que era assim, esse rolê, né? Era bagunçado, não era? O pessoal respeitava, entendia a importância da pesquisa ou não? É muito de cada empresa? Conta um pouquinho pra gente. Pode começar a Nina, aí acho que deve ter umas histórias interessantes lá na Via. Eu passei por algumas empresas, passei por algumas consultorias, então depende da maturidade de cada empresa. De cada empresa, né? E a gente pode falar maturidade de tech, de produto, né? Então depende do quanto aquela empresa é desenvolvida em tecnologia ou não. Então, assim, eu tive algumas histórias, né, por exemplo, na rede que eu trabalhei, né, que é do Itaú, de ser algo mais a toque de caixa, porque era uma consultoria, porque já estava nessa modalidade de trabalho, então tinha que ser mais rápido. E teve um caso que eu gosto bastante de citar, que é da Via Varejo, né, hoje em dia a Casas Bahia, né, que foi o Entrega Mais. O Entrega Mais, ele foi rápido, porque ele teve uns 3 meses
até ter a V1 prototipada, né? Mas o que a gente conseguiu fazer foi assim, eu tinha uma parceria muito legal com o meu PM, e eu consegui estruturar um research rápido, né? Então, basicamente, o que aconteceu? A gente tinha a entrega que demorava 2 dias, né? Entregas rápidas, porque a gente enxergava as lojas como um mini hub, ou seja, um mini CDzinho, e a gente tinha essas entregas rápidas, né? Tipo, 2 dias, era rápido na época, tá? Aí a gente tinha que correr atrás da Magalu, porque a Magalu entregava no mesmo dia. Falaram, olha, vocês precisam dar um jeito da gente entregar isso daí no mesmo dia. Beleza, então teve uma equipe de eficiência operacional de logística, que eles estabeleceram limite de corte, então o tanto de pedido que cai naquele horário, ou seja, então de manhã eles separavam os pedidos, à tarde eles expediam. Só que mesmo assim, demorava muito esse processo, né? Então eu fui fazer uma imersão, eu fui em várias lojas, eu carreguei caixa junto com o pessoal que separava, eu separei pedido, eu despachei, para conseguir ter essa visão de como que isso acontece, né? Então, eu posso dizer que eu tive, olha, eu fui privilegiada nesse caso, eu acho que eu tive 1 mês e meio de pesquisa, assim, foi bastante coisa. Não sabia que existia tudo isso. Existe, mas Legal. assim, foi muito de acordo com a equipe de produto, a minha squad estava muito envolvida nisso, então o meu PM foi comigo carregar caixa, a gente foi em várias lojas, a gente levantou, então quanto mais você estruturar a sua pesquisa, mais você consegue dar atração e agilidade nisso. Então, foi bem legal esse caso. E foi um privilégio, tá, gente? Nem todo contexto é assim. Diferente, por exemplo, sei lá, da rede, que era algo... Tipo, eles contrataram uma consultoria para ser algo mais rápido, entendeu? Então, depende muito da maturidade da empresa. E é legal porque você tem um olhar mais sistemático sobre tudo que está ao redor antes da entrega final de algum produto, né? Quanto tempo leva, passa por quem, quais departamentos aprovam, né? Como que funcionam as regras de negócio entre os próprios departamentos internos. Isso é legal porque dá esse olhar holístico, né? Vivenciar o processo é o maior aprendizado que você pode ter para você poder apresentar a inovação, né? Não dá para você, pelo menos na minha opinião, não dá para você falar, não, tem que ser assim antes de conhecer as coisas, né? Acredito muito nisso. Depende muito do modelo de negócio também, né? Que nem como ela falou, ela foi privilegiada, mas o modelo de negócio ajuda nesse sentido. Sim. Porque a inovação ali, ela é algo muito, assim, que nem ela falou, meio período conta muito, assim, para você sair na frente de um resultado. Então, você precisa ter essa pesquisa mesmo, para você conseguir entender a fundo, né? Então, geralmente, as empresas investem um pouco mais, porque é um operacional, né? Tem logística, tem um monte de coisas, outros fatores, assim. Agora, a maioria das empresas, assim, que eu observo, né, pelo menos onde o campo de UX trabalha, é muito mais o mercado digital. E aí, no digital, às vezes, a gente não tem realmente esse tempo, sabe, para você, tipo, por quê? Porque a concorrência é muito rápida. Ela apresenta um resultado muito rápido, e ou você vai lá e você faz um estudo rápido, né, uma pesquisa rápida, um benchmark, entende o que tem no mercado e constrói. Para isso virar um estudo, né, para você, de fato, entender como que é o comportamento, né? Olhar dados, olhar, entender, falar, pô, a gente está abaixo aqui no mercado, e daí sim, talvez você ganhe um pouco de tempo para construir, tá? Mas geralmente, é muito o que o Cadu falou no começo, é muito voltado à concorrência, porque o mercado digital, ele é muito rápido. Né? Alguém sempre saca uma carta ali, assim, que você fala, vou precisar ir ali, eu não tenho exatamente todas as informações, mas se alguém está fazendo isso e está dando certo, isso aí, de alguma forma, é relevante para nível mercado, né? Quando o designer ele tem um pouco mais de repertório, fica mais fácil. Porque quando ele é sênior, ele fala assim, tá, beleza, entendi que o prazo é um pouco injusto, tá apertado, deixa eu ver o que eu tenho aqui dentro de casa. Aí ele começa a se aproximar do time de marketing, começa a se aproximar do time de grow para pegar os dados internos ali, para ele tentar realmente otimizar, já que não dá tempo de fazer ali uma pesquisa, né, de 1 mês e meio, igual falou a Nina, né, que eu acho que é o sonho de todo mundo. Mas então ele começa a meio que usar esses artefatos internos para ver como ele consegue extrair algumas informações. E aí, só voltando para você, Rodolfo, que acho que você não teve essa oportunidade de falar, como que era nas empresas que você passou? Também era mais ou menos assim, era apertado? Você conseguia fazer parcerias? Você conseguia fazer um discover de 1 semana antes da sprint 0? Como que era isso daí para você? Não, atualmente, assim, até legal você falar do Double Diamond, que eu uso isso aí muito mais como abordagem do que metodologia, apesar do pessoal entender como metodologia, né? Porque ali é muito mais a forma que você pensa e como que você vai utilizar cada etapa dentro do processo. O ideal é você ter o pensamento
e você utilizar. Então, vou dar um grande exemplo, tá? Eu estava trabalhando aqui numa empresa que o nosso custo para você poder imprimir um cartão de crédito, por exemplo, ele era 18 milhões a cada 1 milhão de cartão impresso. E aí, a meta de negócio era diminuir esse custo. Os caras falaram, pô, a gente está tendo uma taxa de ativação aí de 2% a 5%, então vamos diminuir esse custo. Então não dá para você fazer um discover. Você tem que agir rápido. O que você vai fazer? Às vezes vem muito essa ideia já de negócios, né? A gente não tem tempo de olhar tanto para aquilo. E aí você constrói algo da melhor experiência possível para o usuário e você sabe às vezes que aquilo não vai trazer o resultado que você quer naquele momento, mas você tem que agir rápido com base naquilo. Então vamos dizer assim, para te dar um exemplo, nesse caso, o que veio, né? Pô, vamos cobrar, então, para você imprimir o cartão. Então, cobra uma taxa de impressão. Pô, qualquer designer sabe que isso não vai dar certo. Tipo assim, a gente já fala, não vai dar certo. Só que você, às vezes, precisa fazer. Você pega e acaba acatando, e aí você vai provar que essa ideia não foi tão boa. Mas você já estancou um sangramento, você já resolveu um problema de negócio. E aí você criou um outro problema. E aí que entra um discovery, por exemplo, com um tempo maior. Por exemplo, nesse caso, eu tive um tempo de 2 meses de pesquisa para poder entender a fundo quais eram as vantagens do cartão e depois quais vantagens, por que as pessoas não estavam comprando, por que elas não estavam pagando, se era o preço. E aí, com essas pesquisas foi bem interessante, porque a gente começou a entender assim que não é o preço. Às vezes você tem que provar o valor, né? É tipo, cara, qual o valor, qual o benefício que eu tenho com relação a isso? Então, a estratégia ela foi assertiva, assim, de estancar o sangramento, a gente realmente precisava diminuir aquele custo, mas depois com as pesquisas a gente entendeu que se a pessoa, assim, ela... Só para explicar um pouco mais no detalhe, ali a gente fazia só 2 avaliações, né? Se a pessoa tinha acesso a crédito, ela já saía com o cartão ali de graça, cartão de crédito. Se ela não tinha acesso, ela já ia para uma jornada de cartão de débito, por exemplo. Só que nesse meio você não consegue identificar que aquela pessoa que não tem acesso ao crédito, ela de fato não tem acesso ao crédito, ou a gente só não conseguiu fazer uma análise tão aprofundada. Sim. E aí o que acontece? Quando você cobra, a pessoa não compra, e aí você não tem a chance de fazer o upgrade, por exemplo, que é dar um cartão de débito e passar para um cartão de crédito. Então, e aí que entra as pesquisas, que eu acho muito interessante. Aí você começa a ganhar um pouco mais de tempo. Então, respondendo a sua pergunta, eu não tive um discovery, então, tipo, eu tive que fazer rápido para estancar aquele problema. Mas depois eu ganhei muito tempo para pensar. Porque ali já é uma coisa que não tem como você buscar no mercado uma solução. Não tem como você fazer um benchmark ou entender a concorrência. Ali você realmente tem que entender seu público e depender um tempo ali, né? Desprender um tempo em cima daquilo. Então foi bem interessante. Mas às vezes pode ser um tiro no pé também, né? Porque assim, veio uma demanda top-down que atropelou tudo. Vamos fazer sem pesquisa, por conta e risco. E aí vocês perceberam que não estava tendo uma adesão de acordo com o pessoal de produtos queria. E aí vocês começaram a ter mais tempo para entender os prejuízos, as dores, para tentar fazer um plano de ação. Mas nessa, vocês já perderam um monte de cliente, né? Vários, assim, clientes que não vão mais voltar para casa, né? Vão ali para um concorrente, outro player, né? São riscos de negócio, né? Isso que é um grande problema. Às vezes uma área ela acaba tendo mais notoriedade. Assim, a área financeira realmente tem mais notoriedade. Sim. Então você está tendo um custo muito alto, as pessoas estão olhando aquilo saindo, né? Dando vazão, 18 milhões por mês ali. Cada 1 milhão, né? E não é nem 1 milhão de às vezes é muito mais que são empréstimos. Então a pessoa, ela entra em desespero, ela acaba não olhando. Só que ali é um investimento, né? Na verdade você está gastando 18 milhões, mas depois você vai converter isso mais para frente. Só que até chegar em vias até chegar nesse equilíbrio de você conseguir ter estudo suficiente para mostrar aquilo, às vezes você precisa errar. Precisa errar, só que errar e consertar rápido, né? Eu acho que assim, uma das grandes coisas também que ajuda muito o designer a ter esse papel estratégico é essa questão da gente poder fazer testes com protótipos, né, antes de ir para a produção e validar se aquele negócio faz sentido. Então eu acho que ali o melhor processo seria ter feito isso, sabe? Fazer um teste, prototipar algo simples, pegar um ambiente ali mais controlado, né, ali com 1.000 usuários e testar, né? Então eu acho que às vezes essas empresas, por ansiedade, assim, ou por atender rápido um negócio, ela acaba pecando nisso, assim. Eu acho que isso que o designer tem bastante potencial estratégico, né, de testar, validar se aquilo faz sentido e diminuir custo, né, porque se você bota em produção,
Às vezes o time leva 3 meses para produzir algo completo. Sim. E aí depois você vê que aquilo não tá funcionando, né? É desesperador. Tem um custo operacional. Ou que você demorou demais, às vezes, né? Acontecem várias coisas. O que leva a gente a pensar o seguinte, você queria falar? Desculpa. Não, eu ia falar que a maturidade da empresa é um grande pivô nisso, por quê? Por conta de uma estrutura, você consegue testar mais ou menos. Por exemplo, no Grupo SBF, a gente tem ambiente de teste AB, a gente tem pilares de pesquisa, então as pesquisas maiores, eu não preciso necessariamente direcionar para o PD, então aí a liderança estratégica entra muito, né? Então você não precisa, beleza, você está pesquisando aqui, você vai estancar esse sangramento de dinheiros aqui que a gente está vendo. Pô, tem uma equipe de research, caramba, como que tá o roadmap de vocês? Vocês conseguem dar atração para uma pesquisa mais longa? Então você direciona. Eu gosto muito de fazer esse jogo, mas assim, depende muito da estrutura da empresa. Tem empresa que se não tiver um time de research, você não consegue dar essa atração, né? Você não consegue ter um ambiente de teste AB, então isso acaba pecando muito. Mas cara, se você tem essa estrutura, use ela, pense estrategicamente qual é a demanda que pode ser para o PD, qual é a demanda que pode ser para o research, que na verdade é uma pesquisa muito mais longa, que vale muito mais a pena para a companhia, porque agrega muito mais valor em várias outras áreas. Então, usar cada vez mais essa estrutura de design faz com que ele ganhe essa relevância também, faz com que a gente consiga testar e a gente minimize os riscos, principalmente no negócio. Total, e eu acho que até um pouquinho do que vocês falaram, acho que o Rodolfo falou, né, a gente não tem que seguir uma receita de bolo, a gente tem que se adaptar, né, aos diferentes cenários. Então, beleza, tem Double Diamond, né? Tem o Design Thinking, né? Que a gente fala, talvez barra nele e tudo mais. E a gente sabe que a estrutura que vai definir como que eu vou trabalhar ali dentro, eu tenho que pegar um pedacinho daquilo e usar num determinado momento, né? Não é uma receita de bolo a ser seguida. Não sei se vocês têm essa mesma visão, mas acho que a gente bate um papo sobre isso recorrentemente, né? Direto. A gente tá lado a lado aqui. Uhum. Então, me parece muito esse é o caminho, assim, né? De se adaptar para reagir rapidamente e construir alguma coisa, né? Não sei se é mais ou menos isso. Eu tenho as minhas opiniões profissionais, mais voltadas assim. Se você é um acadêmico que você quer testar uma metodologia, você vai para uma iniciação científica, uma metodologia científica. Então, eu vou testar aquele método para saber se ele é efetivo. Aí eu concordo que você tenha que seguir ele muito à risca, porque você está testando a veracidade daquela metodologia. Agora, se você está na vida real, não faz sentido, né? Assim, é que nem quando você calcula coisas de física. Pô, você tem o mundo ideal, imagina que a gravidade é 9,8. Cara, ela não é. Ela é uma dízima que a gente não tem ainda exatamente o infinito. Então, as coisas não vão se comportar como no mundo ideal da física. E isso acontece para muitas metodologias, inclusive o Design Thinking. Então, eu acredito que metodologias, elas são ferramentas e a gente tem uma caixa de ferramenta. O que vai lhe servir para aquele momento, para aquele contexto, é a verdade naquele momento. Então, assim, eu não vou usar o Design Thinking de cabo a rabo se o meu contexto não permite. Né? Talvez um pedaço dele seja interessante, talvez eu não aplique a empresa toda, talvez eu não aloque o VP para fazer essa dinâmica de ideação, talvez fique só na minha squad, e isso foi uma atração da maioria dos meus projetos. Tipo, eu sempre fiz um Frankenstein de metodologias porque eu tinha que adaptar muito ao contexto. Não faz sentido eu dobrar o meu contexto para caber numa metodologia, entende? Fica... ela praticamente perde o propósito. Cara, o que você acha disso? Polêmico. Polêmico. Agora fogo no parquinho, cara, pra gente poder fechar esse papo. Cara, que nem ela comentou, né? O design, eu acho que o design thinking ele faz sentido quando você separa, que nem ela falou, pô, você bota ali a etapa de research, ali você tem um time de research só para olhar para aquilo, né? Aí você tem, sei lá, um time de design system para olhar para a parte de entrega, vamos colocar os dois Double Diamond, vamos supor que seja o Double Diamond ali, né? Então, quando você tem essa estrutura, aí faz muito sentido, faz bastante sentido mesmo você pensar, você estudar, você pesquisar. Agora, quando a gente não tem tanto isso, essa estrutura, né? Geralmente as empresas, assim, elas acabam não investindo tanto numa estrutura de design necessária e ideal. Aí você precisa saber se adaptar realmente. Tem que saber se adaptar, e geralmente a pesquisa é o que sempre é cortado, assim, né? Só que eu gosto muito de pensar o seguinte, quando a gente corta a pesquisa, o ideal é você testar bastante, né? Então, acho que cabe o designer também entender ali o tempo que ele tem para cada coisa
Então, vamos supor, se a empresa que te contratou, né, ou a empresa que está trabalhando ali, ela tem uma ansiedade de ver o negócio, de tangibilizar aquilo, então vai da experiência mesmo profissional, né, de tangibilizar aquilo rápido e depois falar assim, bom, então vamos investir um pouco mais de tempo agora em teste para validar se essa hipótese faz sentido. Aí você vai lá, testa e você consegue usar, né, aquela, vamos colocar esse toolkit aí, né, de ferramentas para você, enfim, conseguir atingir o cenário e contexto, vamos dizer assim, né? Porque é muito complexo, né? É muito caro, tudo muito caro, e às vezes eu já fiz também pesquisa, já defendi pesquisa, e no final eu também, vamos dizer o lado ruim, né? Às vezes a gente não é tão assertivo, porque como ela falou, geralmente pesquisa é algo muito aprofundado. Você tem que ir atrás de dados de mercado, você tem que... E às vezes você pega, você sendo um profissional ali, que você talvez não tenha tanta experiência, né? Não tenha tanta bagagem só na área de pesquisa, você acaba enviesando, você acaba trazendo um resultado que não faz tanto sentido. E isso acontece, tá? Acontece muito. Às vezes a pesquisa te leva a entender que você precisa de uma nova pesquisa, né? Você fala, puxa, eu tô pesquisando errado, preciso focar em outra coisa. E acontece, cara. É no começo aqui, mas mudou tudo. Acontece. Então, quando você quer seguir, né, passo a passo, assim, você acaba se perdendo, na verdade. É mais fácil você entender ali qual que é a necessidade do momento e se dobrar, né? Tentar fazer o melhor, trazer sempre o melhor resultado com o tempo que você tem, com as ferramentas que você tem ali no momento. E aí depois, quando você conforme, você vai ganhando tempo, você vai se adaptando. Boa, eu vou incendiar isso aqui, cara. Vai lá. Vamos lá. Pelo que eu entendi que vocês falaram, no caso a implementação, né, a utilização do Design Thinking, ele tem muito a ver com a cultura, com a maturidade de design dentro das empresas, né? Se hoje em dia a gente vê essa frente de design cada vez mais atuante, mais forte, né? Por que antes que não tinha isso, antigamente a gente não tinha um cenário estruturado de design, mas o design thinking era usado constantemente, mesmo sem ter um time de design estruturado. E hoje que está estruturado, tem mais maturidade, daria para usar, ele está sendo mais descartado. Bom, o design thinking ele tem um pezinho ali no marketing, né? O pé, a perna, joelho. Então, ele basicamente nasceu no time de marketing, né? Então, claramente, eles não precisam de design para sobreviver. A gente acabou adaptando essa metodologia para um ambiente diferente, né? E eu acho que o Don Norman, ele traz muito esse cenário, assim, a gente vê isso muito aplicado, principalmente, análise de porta. Por que a porta de puxar é mais difícil? Por que a porta de empurrar dá esse problema? Então, ele trouxe com coisas normais do dia a dia. E o design, ele trabalha com desígnio, com objetivo, né? Então, faz sentido a gente usar essa metodologia. E por isso que ela existia sem um time de design propriamente dito, né? Mas eu acredito que... Vou pôr fogo no parquinho também. É isso. Que o design thinking, ele funciona muito bem para startups que têm um modelo de negócio que não foram aplicados. Então, eu acho que funciona muito bem para inovação. Para empresas que já têm um negócio, já está estruturado, eu acho que um bom problem framing, uma boa pesquisa, resolve bastante. Então, eu gosto da metodologia, mas eu entendo que design thinking tem muito mais a ver com modalidade de negócio do que exatamente, se é de design, se é de marketing, se dá para aplicar aqui ou ali, entendeu? Eu tenho muito essa visão, assim, eu concordo muito com ela. Acho que é mais uma modelagem de negócio, né? Quando você está iniciando o negócio ali, você não tem tanto conhecimento sobre aquilo, aí faz bastante sentido, porque você tem realmente tempo para entender, para você construir um negócio do zero, né? Você tá ali, você fala, vou construir isso do zero, então você tem que entender do negócio. E aí faz muito sentido. É uma abordagem que realmente tende a dar certo. Não que você não tenha que usar, assim, né? Tipo, por exemplo, tem o livro lá do Tim Brown, que ele dá um exemplo da Shimano. A Shimano, por exemplo, ela estava perdendo muito mercado, e aí contrataram lá a IDEO, né? A IDEO, sei lá como é o nome da empresa, para fazer essa pesquisa, fazer esse estudo, eles aplicaram ali o Design Thinking, né? E eles entenderam que a bicicleta, tipo a Shimano ali, ela estava investindo cada vez mais em equipamentos profissionais, o custo disso aí estava aumentando muito, e às vezes uma pessoa ali, pessoa normal, né, que só quer dar um rolê de bicicleta ou ir no mercado, começou a perder muito mercado porque eles não queriam comprar uma bicicleta, tipo, profissional, eles só queriam uma bicicleta com cestinha para ir no mercado, por exemplo. E aí
faz sentido, mas por quê? Porque você tá perdendo mercado, né? Então você tá olhando assim tipo, você tem que recuperar mercado. E aí é um negócio muito mais a longo prazo, assim, né? Não tem muito a ver com o momento ali de nós estarmos produzindo as coisas dentro de uma sprint, né? De um prazo reduzido de 15 dias, por exemplo. Também aí o gancho, né, é justamente você pode, a partir daí, brotar em um novo modelo de negócio. Então, eu acho que aí, por isso também cabe, né, eu concordo com vocês nesse sentido de que o design thinking, ele é uma metodologia que ela vai servir muito para germinar coisas, né, para criar coisas novas do zero, onde você precisa ter um assentamento, uma estrutura de base muito sólida do que você está fazendo, né. Dentro das empresas, hoje a gente tem um negócio mais, né, já ramificado, segmentado, onde a gente vai usar metodologias um pouco mais pontuais, não que dê menos trabalho, mas que sejam, né, mais adaptadas a cada tipo de entrega ou cada tipo de faceta da própria empresa ou negócio, né. Mas eu acho que também esse negócio que você falou, Cadu, de estar perdendo espaço, tem muito a ver com a metodologias ágeis também, tá? Porque como ela reduz o tempo, né? Você tem uma sprint ali de 15 dias para você entregar, você também não tem tanta coisa para entregar, então não vale a pena você investir numa metodologia que você vai pesquisar uma área de negócio, entendeu? Tipo, muito coisas pontuais, e aí como que isso vai virando um projeto mais, vamos dizer assim, entregas ali interativas, né? Elas vão complementando sempre a entrega anterior, melhoria contínua e tal. Eu acho que no final, o design thinking ele acaba sendo tudo, tá? Ele tá ali presente, a gente só não tá enxergando isso como o design thinking, assim, né? Que a empresa tem ali o time de pesquisa, o time de negócio que tá pensando no negócio, pensando na estratégia, pensando no... Então tem profissionais ali específicos para fazer isso, como os UX leaders, os próprios heads de design. E mais no dia a dia mesmo ali, eu acho que as metodologias ágeis elas acabaram tirando um pouco, sabe, esse tempo para a gente poder pensar em algo mais a longo prazo. Mas é interessante isso que você falou. Só fazendo um recorte aqui rápido. Essa percepção que você teve de eles desconstruíram o design thinking, só que colocaram em momentos específicos da jornada, né? Desde do conceito, a parte inicial do projeto, até a implementação, entrega, disparo na loja, Google Play Store, App Store, enfim. Então ela meio que está disseminada em momentos específicos, né? Não é sei lá, uma semana só para falar sobre design thinking, né? Na verdade, ela está quebrada, né? Ela está faseada, né? Modulada. Isso é interessante. Acredito que isso seja fruto de um pensamento muito que vem ali do design atômico, né? Do pensamento do micro-integráveis. E aí tem dos micro-entregáveis, né? Então, assim, eu tenho tantos pequenos módulos que eu estou fazendo, tantas sprints para entregar partes do todo, que a gente está muito focado no Scrum da coisa toda, e menos na questão de olhar para onde estamos indo, fases de testes, fases de ideação, fases de melhoria contínua e assim por diante, né? Eu acho que acaba vindo daí essa coisa toda. O mercado agora está numa tendência muito de fazer as microentregas de valor e fazer o produto ir evoluindo, entregar uma versão que funciona o mais rápido possível, né? Um MVP ali que voe e já saia voando, que tenha já um público que já ama aquilo, que já compre aquilo, que já se adapte, e depois você vai acoplando como se fosse um grande Lego, né? Aquela coisa toda, criando um produto maior. E é um assunto que dá pra gente levar para outros encontros, assim. Com certeza. E ainda vai faltar espaço, tempo a gente falar sobre tudo, assim, né? Design thinking, MVP, melhoria contínua e por aí vai. Ciclo de escolha. Gente, só pra gente fechar o papo, então, vocês querem fazer mais alguma complementação? Vocês querem fechar com alguma ideia, alguma experiência, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Um conselho pra galerinha. Quem tá começando e já tá pensando em desistir, alguma coisa assim? Olha, o conselho que eu posso dar não... Assim, quando você estuda muito, né? Você tá muito na área teórica, que nem ela comentou. Você aprende muita coisa e isso é importante, ter o vazamento teórico. Mas o mais importante mesmo é estar ali na empresa, se dedicar, entender a necessidade, contexto, e aos poucos bebendo dessa fonte teórica e jogando para dentro, assim, sabe? E a pessoa ter muita resiliência, entender que é uma questão cultural, não é uma questão, assim, tipo, problemas de empresa ou problema de mercado. Realmente demanda tempo de você construir algo que
tudo isso integrado, né, com todas essas áreas, enfim, tudo funcionando. Então, para a pessoa não se assustar, né, quando cai no mercado ali, ela acaba aprendendo muita coisa na teoria, e muito desse conteúdo vem de fora também. Então, a maturidade do mercado, sei lá, dos Estados Unidos, que a maioria dos materiais vem de lá, é diferente da maturidade brasileira. Pô, o empreendedor brasileiro, o cara tem que trazer resultados, tirar leite de pedra, assim, né? Então, é muito difícil a questão também. Então, muito se adaptar, né? A adaptação, acho que é o mais importante ali para. É assustador, mas seja resiliente, assim, né? Não desista, continue. Ninguém solta a mão de ninguém. É isso, cara. Nina, gostaria de fazer um fechamento também, alguma coisa? O conselho que eu tenho para dar é respeita o processo, tá? Tudo um processo, precisa ser respeitado as suas fases, vai ter um momento de adaptação do que você aprendeu para o mercado, e um conselho que eu levo para mim, para qualquer coisa que eu faço, olhe além do horizonte. É bonito e poético, mas assim, além da sua caixinha, cara, assim, entenda o racional da área de negócio, entenda por que o engenheiro pensou daquela forma ou usou aquela tecnologia, entenda as outras áreas impactadas pelo seu time, olhe um pouco além do óbvio. Eu acho que isso faz uma grande diferença, e se você tiver uma boa adaptabilidade, você vai conseguir colocar muita coisa que você aprendeu no teórico no prático. O porquê de cada caixinha que tá te rodeando ali, né? Exato. Não só sair também tendo uma resistência, né? Uma postura ali que você fala, não, vou desvalidar aquela informação, deixa que eu puxo aqui e tá tudo certo, né? Você meio que vai para um caminho de missão solo e acaba dando cabeçada na pedra, né? Lembrar que são vários prismas da mesma história. Entender o objetivo de negócio faz você ser um melhor profissional no quesito do que você está fazendo ali, como que você pode contribuir mais, né? No fim das contas. Muito bom. Gente, para o pessoal encontrar vocês querem deixar aqui o seu Instagram, LinkedIn, algum canal que o pessoal depois consegue procurar, fazer pergunta, continuar, né, esse papo aí ali no privado? Tem o LinkedIn, tá como Nina Solana mesmo. Podem me procurar. Nina Solana, boa. Você, Rodolfo? O meu também pode ser Instagram ou o próprio LinkedIn. Os dois são @Rodolfo Cato, com K. Com K. K-A-T-O, isso. Um T só, né? Um T só. Que bom. E Rodolfo com F. Gente, obrigado demais aí pela participação de vocês. Acho que foi um papo muito massa. Realmente o tempo, né, foi o limitador pra gente, mas quem sabe a gente consegue depois agendar próximos mais encontros aí. A gente vai pensar numa pauta bem legal aí, com fogo no parquinho de novo. E aí depois a gente chama vocês de novo pra ter esse papo aí. Maravilha. Quer fechar também, Bruno? Queria agradecer a presença dos dois, a disponibilidade. O papo foi muito gratificante, foi muito legal. E vamos manter esse alto astral aí para os próximos também. Legal. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Eu gostaria de Obrigado. agradecer a oportunidade aí de vocês pelo convite, né? De estar participando aí do Falatec. Gostaria de agradecer também o convite. Bem. Boa, gente. Até a próxima, então. Até a próxima, gente. Valeu. Gente. Obrigado. Até mais.